Bom dia, irmãos. Paz, vocês estão bem? Eu queria começar comunicando, você que tem frequentado aqui a Zelo, é um visitante frequente, está gostando, quer saber um pouco mais, né, da nossa história, o que nós cremos. Eu queria te convidar a nos procurar, o Daniel e a mim, para a gente marcar conversas, né? De repente aí vai que o Senhor tem graça de vocês ficarem aqui com a gente, né? Nós temos um curso de novos membros, enfim, Deus está fazendo um caminho. De repente o que falta é você sentar, ter uma boa conversa e a gente também te conhecer, saber de onde você veio, quais as dificuldades que você enfrentou aí na sua jornada, para a igreja tentar cooperar com você, tá bom? Irmãos, eu queria, né, a última vez que eu preguei, eu falei que eu indicaria livros, e eu queria inclusive pedir todo irmão que tiver na escala para pregar, faça o mesmo. E a gente quer gerar uma cultura de leitura saudável no nosso meio. Há uma pobreza teológica na igreja evangélica, né, brasileira, embora a gente tenha muita informação na internet. Então, com base nisso, e numa pesquisa que eu li que me deu raiva, eu falei, preciso fazer alguma coisa, né? Os livros mais lidos de adultos evangélicos são o livro de pintura. E eu falei, Senhor, tem alguma coisa errada, né? Então, eu trouxe alguns livros aqui para te indicar, dos baratinhos até os medianos. Sobre a Vida Feliz, Agostinho de Hipona. É um livro que fala sobre contentamento em Deus. Esse livro custou R$3 na Amazon. Geralmente o preço dele é 7 e pouquinho, R$8. Sobre a Vida Feliz. Irmão, 10 minutos você lê esse livro aqui e vai ter reflexão para a sua vida inteira. Vai bagunçar a sua mente como você está vivendo. Sobre a Vida Feliz. Como Deus é um e três ao mesmo tempo. Óbvio, sobre a Trindade. Uma compreensão bem simples de como Deus se apresenta na Bíblia, na Trindade. Esse livro é do Pedro Plampona, é da Thomas Nelson, e também é um livro barato. Geralmente ele está R$12, R$13, um livro excelente. Esse aqui tem a ver com cultura cristã, cultura e o cristão ateu. Quando eu li esse livro aqui, eu falei, o Brasil é isso aqui. Ele fala sobre como os cristãos estão vivendo à luz da própria cosmovisão e não da cosmovisão bíblica. Então, o cristão se converte ao Senhor, assume que ele tem um Senhor, mas não vive a partir desse Senhor e nem das Escrituras. Ele vive a partir dele mesmo. E o Craig aqui, ele vai falar que o cristão que não vive segundo a Bíblia, ele é um cristão ateu, porque ele está renegando a obra de Cristo na cruz. Esse livro, se você comprar, irmão, ele vai mexer contigo, e é uma possibilidade muito grande em alguns momentos você falar, eu preciso me converter. E eu falo isso porque nós precisamos nos converter todos os dias. Esse livro aqui está na casa dos R$36, tipo um lanche, né? Um x-tudo ruim e um refrigerante. Da série, esqueci, Defesa da Fé, como é que é o nome, o termo da defesa? Apologética. Tem 2 livros aqui que eu trouxe. É uma série grande esse livro. Também livro que custa R$8, R$7. Esse aqui é Por que Crer em Deus? A série é Respostas Cristãs para Perguntas Difíceis. Esse livro vai te ajudar a evangelizar, a responder tensões. Já viu quando tem alguma catástrofe,
natural as pessoas falar, Deus é mau, porque Deus não impediu isso. E aqui vai ter conteúdo para você responder isso. Então, aquilo que se torna um dilema para muitos estudantes e trabalhadores, se omitirem de pregar o evangelho, esse livro vai cooperar contigo. E o outro é, de onde veio o mal? E essa pergunta certamente já perturbou muita gente, né? Quando vê alguma coisa, quando vê alguma pessoa que é muito ruim se converter, isso ofende a gente. Imagina comigo, né? Pensar num pedófilo entregando a vida para Jesus. Deus pode fazer isso e faz a todo tempo. E essas tensões, como a gente resolve? Compra esse livro, De Onde Veio o Mal. E por último, Entendes o que Lês. Esse é um livro sobre interpretação bíblica, hermenêutica e exegese, do Gordon Fee. O Entendes o que Lês aqui é um texto que está em Atos, quando Filipe questiona o eunuco, que ele era um servo, estava vindo não sei de onde, e ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E aí Filipe confronta ele, mas você entende o que você está lendo? Ele não. Então Filipe faz o quê? O papel de explicar o texto profético para ele. Daqui que nasce a intenção desse livro. É um livro simples de ler, embora ele seja teológico, você vai ler todos os dias e vai entender a sua Bíblia melhor. É um livro que não é barato, geralmente está na casa dos R$50, na promoção 30 e pouco, mas vale cada centavo. Irmão, se você compra esse livro aí e abre mão de uma pizza, você não entra na classificação de um crente ateu. E vou te dizer, esse é um problema que permeia a igreja brasileira. Ler a Bíblia, não entendê-la e fazer aplicações equivocadas dos textos bíblicos. Então, se você tiver interesse, no final aí, ao invés de você me procurar, você procura a minha esposa aqui, Fabiana. Que aí ela vai te falar, o livro é esse, o livro é aquele. Porque geralmente no final da reunião minha mente está bem ruim. Então vamos lá, irmãos, abra sua Bíblia comigo em Mateus 5. Nós estamos dando início à série do Sermão do Monte e eu fiquei com a incumbência de falar os primeiros versos. Eu vou falar do 1 ao 12. Ok? Enquanto você abre aí, espera, eu queria te dar um contexto sobre o Sermão do Monte, o seu propósito, para quem foi escrito. Então, primeiramente, o Sermão do Monte, ele é uma apresentação da lei de Deus para os judeus. Mateus, ele tem essa preocupação de escrever a lei de uma maneira muito simples, a partir de Jesus. Então, o destino desse texto eram os judeus daquela época. Porém, Jesus ele fala de uma maneira que nos envolve. E por que nos envolve? Obrigado, irmão. Por que nos envolve esse texto? Porque Jesus ele está em meio às suas andanças de pregar o evangelho. Ele está vendo o mal que havia na sua cidade e tudo que ele via de ruim, ele traz a proposta do reino de Deus como uma oferta que mudaria o contexto daquelas pessoas, mas também os colocaria numa condição de vida eterna. Então, o Sermão do Monte não é apenas uma releitura da lei de Deus, embora o seja, mas a proposta do Sermão do Monte, seja para os judeus e para nós hoje em dia, Jesus está nos ofertando um reino
diferente do que nós vivemos. E quando a gente olha para a nossa realidade, a gente vê toda sorte de maldade, de coisas ruins, de problemas que nós não conseguimos dar conta. Então Jesus está ofertando não uma experiência, mas uma proposta de vida eterna, que vai mudar a nossa ótica sobre o mundo e como vivemos nele. Só que aqui tem uma primeira questão, e eu acho que é uma primeira tensão que nos coloca uma dificuldade de como nós vemos o Sermão do Monte e o ensinamento de Jesus. Nós vivemos numa democracia, irmãos, e nós não fazemos ideia do que é viver numa monarquia e sequer uma teocracia. A proposta do Sermão do Monte é Jesus falando: eu sou o rei de toda a terra. Então a nossa noção de autoridade, de submissão a governo, ela precisa mudar. Porque o nosso conceito é a partir de uma visão democrática. Embora a gente se identifique com leis, o nosso conhecimento cristão faça com que a gente tenha consciência de que precisamos nos submeter à lei dos homens, porque Paulo escreveu sobre isso, Jesus falou sobre isso, nem sempre o fazemos. Isso não é uma verdade? A todo tempo, o brasileiro, né, e principalmente o carioca, ele é tentado a viver a partir da sua própria ótica. E isso aqui é uma contradição aos ensinos de Jesus, irmãos. E quando Jesus ele começa a falar do Sermão do Monte, ele não vai propor para a gente um pensamento filosófico que vai fazer a gente refletir, mas um tipo de vida. E aqui que a coisa fica difícil. Porque se a proposta de Jesus é ame o seu inimigo, olhando para isso, eu percebo que os evangélicos estão vivendo de maneira errada. Mas por que você está pensando isso? Porque no nosso meio ainda há o pensamento do bandido bom é bandido morto. Por causa de uma visão ideológica política que afetou o sistema cristão. Mas então o que fazer com o bandido? O bandido não é problema seu, é problema da lei. E aí, o que nós cristãos estamos fazendo? Ao invés de viver segundo a lei de Deus e o reino de Deus, nós vivemos a partir das nossas perspectivas de justiça própria. E a justiça deixa de ser de Deus e passa a ser a nossa. E aí nós nos alegramos com o que aconteceu essa semana. Eu já quero deixar aqui claro, não estou defendendo A ou B, mas muita gente se alegrou com o funkeiro preso essa semana. Mas muita gente não se alegrou e não fez nada, nenhum comentário, quando um deputado encheu a Polícia Federal de tiro. Essa semana um blogueiro famoso, youtuber, o Pirula, que é cientista e é ateu, teve um AVC. Eu vi comentários de crentes falando, bem feito, é negacionista. Porque teve um momento da pandemia que o Pirula falou não contra as vacinas, mas falou que uma vacina precoce poderia ser prejudicial. Uma hipótese, irmãos. E eu li pessoas colocando versículos para afirmar que Deus supostamente estava fazendo justiça. Falou demais, Deus vai lá e castiga. Irmãos, esse não é o Deus da Bíblia. E essa não é a proposta do reino de Deus. Então aí a gente percebe o que, irmãos? Há um cenário que é proposto, que nós vamos observar nas Escrituras Sagradas,
E há um tipo de vida que ganhou o nosso mundo, que não é o reino de Deus, que está baseado em pensamentos de homens, que está baseado em ideias que são travestidas de verdade. E por isso que a igreja evangélica pegou alguém que tinha um nome como Messias e colocou a sua esperança nele. Mas esse texto, nessa manhã, vai trazer uma realidade para a gente. A nossa esperança é o Rei Jesus e o reino dele, que pode estar sendo implantado agora, mas ele é eterno, é para todo sempre. E tudo aquilo que nós vemos que não podemos fazer nada, Jesus já deu conta, porque ele escreveu isso na eternidade, irmãos. Vamos para o texto, abra sua Bíblia aí comigo, verso 1 de Mateus 5. Eu vou falar em dois blocos. Eu dividi dois blocos, né? Duas perícopes. Verso 1, irmãos, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Peraí que fechou aqui, irmãos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Até aqui, por enquanto. Essa primeira parte desse começo do Sermão do Monte é um ensinamento que Jesus está trazendo, que tem relação do homem para com Deus. Então a primeira parte que nós vamos falar é a nossa relação com Deus. E a segunda é a relação do homem com o homem. Então, quando Jesus ele senta aqui e começa a ensinar, bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, Jesus está falando algo que, primeiro, era a contraproposta do mundo que estava sendo vivido naquela época. Isso tem uma semelhança absurda com o tipo de mundo que nós vivemos hoje. O cenário ali era o cenário do Império Romano, e o imperador era tido como Deus, e não só como Deus, mas o Império Romano era um império que tomava conta das coisas, fazia todo aquele processo de sujeição das terras, né, e colonização à base da força, mas também de muita proposta para falar que o poder estava através do ouro, da prata, dos bens materiais. E evidentemente que toda pessoa precisa de recurso financeiro para viver, ok? Sem dinheiro a gente não faz nada, irmãos. E pelo contrário, às vezes a gente passa algumas questões, né, de estresse por falta de dinheiro, por falta de recurso. Mas a questão aqui é, Jesus está falando
que a pobreza de espírito, a falta de necessidade de amar a riqueza, é o que nos vai colocar no reino dos céus. Então Jesus aqui, ele não está falando que o nosso problema é a riqueza, mas como ele bem falou, é o amor ao dinheiro. E não só a questão relacionada ao dinheiro. Aqui surge uma questão que pode ser complicada para muita gente, que é viver em torno de uma expectativa humana. E muitos crentes estão vivendo dessa maneira, irmãos. E eu queria que você fizesse uma reflexão nessa manhã de como você está vivendo, já que a proposta do reino de Deus é nessa manhã para nós olharmos como nós estamos vivendo e como Jesus está propondo que vivamos. Então, como você tem vivido, meu irmão? Como você trabalha? Como é o seu anseio por dinheiro? Como é o seu anseio pelo sustento? Será que as coisas que você tem buscado, amado, desejado, ir atrás delas, em algum momento, está em contraste ao que Jesus está propondo aqui? E seria muito hipócrita da nossa parte achar que no mundo onde há muitas faltas, a gente não precisa ir atrás de recursos. Não precisa estudar, não precisa trabalhar. Pelo contrário, o trabalho é uma bênção. E a Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia, inclusive, é radical com isso. Que não coma quem trabalha. Quem não trabalha. Isso nos leva a um pensamento, irmãos, que possivelmente estamos olhando para a Bíblia de uma maneira equivocada. Jesus está falando aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres em espírito, porque deles, a recompensa deles, o final das coisas, daqueles que não amam a riqueza, daqueles que estão vivendo uma vida que pode ter dificuldade, dores, aflições, mas sabe que o fim da sua jornada é Cristo. Existe algo preparado para nós. E nós precisamos, irmãos, substituir se há alguma coisa errada na nossa jornada. Jesus não está propondo, irmãos, um pensamento evangélico de vida cristã, irmãos. Isso aqui tem a ver com como a gente levanta da cama na segunda-feira. Isso não tem a ver com posição e opinião. Porque é muito comum que a gente, com muito tempo de igreja, né, muito tempo de casa, o que aconteça? A gente imaginar que a gente pode ter coisa a fazer e ter coisa a não fazer. Ah, isso aqui não é muito pesado para mim. Essa parte da lei é dura demais. E aí lembra que eu comecei falando contigo que a nossa perspectiva ocidental é muito equivocada sobre teocracia, sobre um reino de verdade que tem um rei. E ora, irmãos, se Jesus é o rei de toda a terra e nós cantamos que ele é o nosso rei, e cantamos hoje nessa manhã, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. E isso é lindo cantado. Mas quando a gente precisa dar a cara para apanhar, não é lindo. Quando a gente precisa ser justo na medida da Bíblia, não é lindo. Quando a gente lê a Bíblia e vê que há uma coisa errada na nossa jornada, no que diz respeito ao nosso coração,
e aos bens e às riquezas e os nossos desejos e como estamos vivendo e como estamos olhando bens materiais, se torna difícil, irmão, mudar essa rota. Porque esse tipo de coração é o que leva a milhares de cristãos estarem negligenciando a comunhão. Certamente, nesse horário, em todo o Brasil, as igrejas estão reunidas. Glória a Deus por isso. Mas há muitos cristãos que ficaram em casa, porque a mente deles está no recurso que eles podem conquistar com as mãos próprias. Essa pessoa não entendeu o que é reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Irmãos, esse choro aqui não é o choro que você passa, né, as suas aflições, as suas guerras, que aí vem um louvor e canta: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. Não, gente. Não é. Não é sobre isso. Tudo que está aqui nas bem-aventuranças tem a ver com o reino de Deus, a evangelização, o nome de Cristo na terra e tudo o que pode trazer de contraste sobre nós, por pregar o evangelho, crer no evangelho, viver o evangelho. Então, nesse contexto aqui, Jesus estava falando para a gente perseguida, para a gente que o Império Romano estava oprimindo, matando, dando surras e surras. E aí ele está trazendo uma proposta de esperança futura. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus está falando: no meu reino não terá lágrimas que não serão enxugadas. Não haverá sofrimento que eu não vou poder aplacar. Então o choro que Jesus está falando aqui, aleluia, Samuel, isso aí, levanta a mão mesmo e dá glória. O choro que Jesus está falando aqui é toda vez que a gente passa algo a respeito da nossa fé, situações que pregamos o evangelho e alguém se levanta contra, situações que nós queremos dar bom testemunho da nossa fé no meio da nossa família que é incrédula, e aí tem um problema numa mesa de jantar. Quem já viveu isso aqui, irmão? Do nada tu abre uma porta assim e o clima fica ruim e tu estraga o jantar do nada. E aí, por conta disso, o que as pessoas estão falando? Não, na mesa de comer não é o lugar de falar o evangelho, não é o lugar correto para fazer isso. Então Jesus está trazendo aqui uma perspectiva de que se sofrermos por causa do seu nome, as nossas lágrimas serão enxugadas. E é óbvio que Jesus se preocupa com a sua vida pessoal. É óbvio que Jesus, ele não está aquém às suas dificuldades, aos seus problemas, ao seu sofrimento. Não é à toa que Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a proposta de Jesus sempre está relacionada a um reino eterno que está sendo plantado. Eu ia falar numa outra perspectiva, mas o reino de Deus está vindo para a terra. Essa precisa ser a nossa esperança. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E aqui, irmãos, é o seguinte: quando a Bíblia fala de manso, é mansidão mesmo. Todo crente arrogante, violento, que odeia humildade, que é a favor de briga, que está desejando a morte dos outros, você precisa se converter, irmão. Todo crente
que é a favor da violência humana. Todo crente que tem uma perspectiva equivocada de direitos humanos, que deseja que uma pessoa que pensa errada sofra, você não é cristão. E precisa olhar para a perspectiva do que Cristo está propondo aqui, irmãos, que é a palavra de Deus. Essa semana eu fiquei assustado, irmãos. Como é que alguém está internado com AVC e tem gente falando ali, Deus está pesando a mão, glória a Jesus. E aí botou um texto lá do Antigo Testamento para chancelar. Eu falei, mano, cara, o que está acontecendo, gente? Mas a gente pode ouvir esse tipo de coisa e achar que ela é anormal. Não, irmãos. Todos nós, em algum momento, já desejamos isso. Todos nós, em algum momento, já olhamos para um bandido se dando mal e rimos. Inclusive, eu seguia uma página no Twitter, que era Bandidos se dando mal. Estou confessando meu pecado, irmão, de verdade. E eu assisti aquilo ali com o maior gosto, caramba, se enrolou todo. E aí um dia, eu tinha acabado de ler a Bíblia e fui ver aquilo. E aí me veio aquela sensação de hipocrisia apertando o meu peito. Eu falei, não dá para viver nesses dois mundos que eu estou propondo para mim. Aí você entende que a gente, dentro de uma visão de justiça própria e até de uma justiça correta, segundo a lei brasileira, a gente pode ter um pensamento desse com um viés correto. Mas segundo a lei de Deus, a gente não pode fazer isso? Irmãos, pensa comigo aqui. Se todo evangélico no Brasil levasse a sério esse texto aqui, de mansidão, meu irmão, o Brasil seria outro, gente. Pobre de espírito, o Brasil seria outro, irmãos. E aí nós somos uma nação que é considerada cristã. O que está acontecendo, gente? A gente não pode olhar para esse texto aqui, irmãos, sem se comprometer com algo prático nessa manhã. Porque isso aqui não é filosofia, irmãos. Isso aqui não é um pensamento retórico. Isso aqui é a lei de um rei que é o nosso Deus, o nosso Salvador. Logo, não há outra maneira de viver o reino de Deus senão se submeter à lei desse Senhor. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Pessoas que amam a justiça. É isso que o texto está falando. Fome e sede de justiça. Mas que justiça é essa, Juan? Justiça. Tudo que é justo, correto e bom diante dos olhos do Senhor. Irmãos, essa não é uma perspectiva evangélica da vida, mas é a única forma dos cristãos viverem. Logo, todo cristão precisa ser justo, amar a justiça. Quando você vê alguma injustiça na rua, é o seu dever fazer alguma coisa. Por isso que é muito comum as igrejas evangélicas tentarem de alguma forma aplacar a miséria, a fome. Porque esse é um sinal de que nós somos a favor da justiça de Deus. E tudo que nós olhamos que não está sendo vivido com justiça, nós estamos colocando o reino de Deus ali. Só que justiça, irmãos, nós precisamos olhar de uma maneira muito mais aprofundada quando nós trazemos isso para a nossa perspectiva de vida pessoal. Quem é casado aqui, levanta a mão. Qual o tamanho do seu senso de justiça
com seu cônjuge e o tamanho do seu senso de justiça consigo mesmo, você está pecando. Mas isso quer dizer o que na prática? Você não pode exigir nada da sua esposa numa medida que você não tenha capacidade de viver. Isso é justiça. Justiça é você fazer algo que você está comprometido com aquilo ali. Logo, você não pode exigir sem viver. E vice-versa. Esposas, vocês não podem cobrar dos seus maridos algo que vocês não vivem. Só que, maridos, a parte pesada é nossa, irmãos. Porque recebemos a missão de amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Então você que é casado, você que deseja casar aí, quem é solteiro aí, levanta a mão. Vai casar já. Não, porque o Danilo já tá o casamento marcado, né? De repente alguém aí, o anjo vai fazer um movimento nessa manhã. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor, ajuda os solteiros. Voltando aqui. Meu Deus. Solteiros, o papel do homem é sofrer pela sua esposa. Mas como é que é isso, pastor? Eu tô aqui para ser feliz. Então não case, irmão. Eu não estou falando casamento também, não. Vamos lá. A missão do casamento não é a felicidade da pessoa, mas é o que ela vive em cumplicidade dentro do propósito de Deus. E por que eu estou falando que o papel do homem é sofrer? Porque Jesus deu a vida pela igreja, por amor. O papel do homem é suportar todo o peso, todas as dores, tudo que for difícil. Então aqui, conselho para os homens: tudo que for difícil, tudo que for pesado, tudo que doer, não compartilhe com a sua esposa. É seu papel botar isso no ombro. Porque Jesus fez isso pela igreja. Isso é justiça, irmãos. Isso é justiça. Justiça é quando você ouve alguém mentir sobre uma pessoa que não está no lugar e você intervém na hora. E não faz não tem nada a ver comigo. Não, irmão. Você se torna cúmplice quando não faz nada. Justiça estou num lugar, alguém falou, não, mas o Mateus é isso. Não, irmãos. Mateus não é isso e eu vou ligar para ele agora. E aí o crente, ele tem o dom de quê? De estragar o rolê, irmão. Porque ele, segundo a verdade da Bíblia, ele fala, não, Mateus não é isso. E aí você vai ter que falar no telefone com ele aqui. E toda vez que acontecer um negócio desse, irmão, acaba a fofoca. Acaba a maledicência. E às vezes a gente não faz isso por quê? Porque a gente não quer se indispor, irmão. Isso é muito chato. Aí depois você tem que ir até o irmão, porque você foi ouvinte do mal. Mas justiça é tudo que você vê desalinhado com a Bíblia. E você fala, isso está fora do seu lugar. Precisa vir para o lugar. Você entende que, como filhos de Deus, há uma responsabilidade sobre nós, irmão? Porque essa fala aqui não é opcional. Entendeu, Eric? Não é opcional, mano. Você não pode chegar na segunda-feira, no seu dia de trabalho corrido, que é frenético, ver alguma coisa e não fazer nada. Eu não posso não me comprometer com essa verdade. Cada um que está nesse lugar aqui não pode fazer isso, irmãos. Vocês estão entendendo isso, irmão?
Amém? Amém mesmo? Meu desejo é que o Senhor perturbe a sua mente com isso, hein? Se a gente não está vivendo isso da maneira correta, a proposta do texto bíblico não é massagear o nosso ego nessa manhã. Não é trazer uma ideia para a gente optar se vai acatar ou não. Isso aqui é a lei de Deus, irmãos. A Bíblia nos mostra, e outras pessoas vão falar sobre isso, de uma perspectiva de um reino literal de Jesus na terra. De repente você nunca ouviu falar sobre isso. A cultura evangélica só fala sobre o céu de uma maneira escapista, que a gente, precisa logo deixar essa terra ruim e ir para o céu, mas existe um reino que será na terra literal, governado por Jesus. E Jesus vai ser o rei, o governador dessa terra. E não vai caber a opção de não se submeter, irmão. Então você que é crente nessa manhã e de repente está pensando, mas ter fome de justiça é muito duro. Começa de agora, irmão. Senão você não vai entrar nesse reino. Não, mas eu sou um eleito, já está garantida a minha entrada. Vai nessa, queridos. Vai nessa. Ou a gente se encontra lá ou não, entendeu? Nós precisamos dar uma resposta prática sobre o que a Bíblia nos ensina, irmãos. E de repente isso aqui não é tão interessante para muitos de nós, porque não mexe com devoção, não mexe com entra no seu quarto, vamos queimar para Jesus. Isso é lindo, irmão. Lindo e necessário. E não podemos abandonar. Mas não adianta a gente orar, amar o Senhor com cânticos e não viver dessa maneira. Segunda parte é a parte que está ligada do homem para com o homem. E aqui se torna pior. Porque tudo que está relacionado a Deus, a gente de bom grado quer fazer. Amém? Não é isso? Eu amo o Senhor, canta louvores ao Senhor. Todo mundo canta. Ama o seu irmão. Já ficou difícil aí. Vai lá e fala com o irmão que está errado. Pelo amor de Deus, cara. Quem inventou esse negócio? Vamos lá. Verso 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deixa eu te explicar o que é misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem do latim. Miséria e cardia. Está falando da miséria do homem no coração de Deus. O que é misericórdia? É pegar tudo aquilo que é efeito do pecado, a desordem do pecado, a miséria do homem e colocar no coração de Jesus. Quer dizer, Jesus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Ser misericordioso é uma proposta que nos faz agir como Jesus fez com nós, conosco mesmo. E vou te dizer, irmãos, às vezes a gente não é misericordioso com o nosso cônjuge. Às vezes meu senso de justiça está lá nas alturas, mano. E se eu não tiver o Espírito Santo e a palavra de Deus me regulando, eu estou lascado, irmãos. E aí você imagina ser misericordioso com quem não presta aos nossos olhos. Aleluia. A criança está dando glória, irmão. Enquanto você não dá glória, a criança está ali, ó, dando glória. Nem sei se é, né? De repente é só uma pirraça mesmo. Misericórdia, irmãos. Como a gente olha para a misericórdia? Primeira coisa, olhando para dentro de nós mesmos. Olha para dentro de si aí, irmãos, e vê o quanto de maldade ainda tem. E o quanto Jesus está disposto a perdoar essas falhas, pecados. É isso que nós devemos fazer pelo outro.
E aqui, irmãos, vou te dizer, sobe a régua demais, irmão. Sobe a régua demais, porque num mundo cheio de maldade, a gente ser ofendido, passar por algo que é ruim e ser misericordioso é muito difícil. E aqui precisa entrar uma consciência que de repente está nos faltando, que é: nada dessas coisas é possível sem o Espírito Santo de Deus. Se você quiser ser bom, misericordioso, a partir de si mesmo, você não vai conseguir, irmão. A gente precisa do Espírito Santo para viver isso. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E olha essa condição aqui, irmão. Nós precisamos ser para alcançar. Se você não for, você não alcança. Você precisa viver como alguém misericordioso. E aí você vai alcançar misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E limpos de coração aqui tem a ver com pureza, santidade, que a Bíblia vai dizer, sem a qual ninguém verá a Deus. Como a gente tem visto santidade nos dias de hoje? Como a gente olha para uma vida santa num mundo totalmente sexualizado, totalmente depravado, com músicas, canções que nos fazem pensar o tempo inteiro algo contra as Escrituras Sagradas. Como a gente vai conseguir ser limpo de coração? Submetendo a obra do Espírito Santo, irmãos. E isso aqui diz mais uma vez que a gente precisa abrir mão das nossas perspectivas, irmãos. Você entende isso, irmão? Se Jesus chegasse diante de você agora e fizesse essa pergunta: quais são as coisas que ainda sujam o seu coração, que impede de você ser santo? Você teria coragem de abrir mão delas hoje? Você já parou para pensar que a gente vive dentro de uma perspectiva que o amanhã ele sempre está garantido? E isso não é uma verdade. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Da noite para o dia alguém tem um AVC e morre, irmão. Essa semana o Luiz Saião teve um AVC também. Luiz Saião, pastor batista, um hebraísta, é um teólogo assim incrível, irmãos. Se tem alguém para você seguir, ler tudo, é sobre o Saião. Não está na internet para arrumar confusão, não é crítico de ninguém, é uma bênção. E ele foi para uma consulta, depois de sair da academia, de fazer exercício físico, e passou mal sendo atendido pela médica e teve um AVC, irmão. E ele está se recuperando, mas toda pessoa, eu fico imaginando, que passa por uma situação dessa, deve imaginar de bate-pronto que, tipo assim, chegou minha hora, meu. Eu, por muito menos, já pensei isso. Eu lembro de uma época que, eu trabalhando com música, eu chegava muito de madrugada em casa, e aí numa fase que o bairro onde a gente morava tinha tiroteio todo dia, irmão. E aí eu ficava monitorando com a Fabiana. Tá tranquilo? Pode entrar? Pode, agora pode. Segura aí. Aí beleza. Em uma dessas, meu irmão, eu entrei e fui, na atividade rapidinho. Quando eu meti a chave no portão, começou um tiroteio. E eu tomei um susto, imagina. Meu irmão, eu tentando abrir, e não abria. Que aí tu fica nervoso, o desespero bate.
Meu irmão, eu consegui abrir, joguei o baixo no chão, me joguei no chão, bati o portão e fiquei ali, ó, quietinho, meu irmão, e bala voando. E eu fui engateando para dentro de casa, às 4 horas da manhã. Aquilo me deu um pico de estresse tão grande que eu passei o resto da madrugada com pontada no peito, muito forte. O que eu imaginei, irmão? Estou infartando. Eu vou de arrasta para cima, irmão. Eu acordei no outro dia, já assim, de meio desesperado. Falei, cara, vou morrer, não tem jeito, chegou a minha hora. E aí fui no médico, fez um eletrocardiograma e falou, não é nada não. Teve um susto, ok. Tu teve angina de estresse, né? O coração deu um pico muito forte aí de batimento que marcou ali, mas você está fora de perigo. Enquanto eu não tive aquela notícia, meu irmão, eu estava desesperado, crendo que a qualquer momento eu ia pagar. E minha única preocupação era o que eu falei para vocês aqui. Que eu comecei a imaginar Jesus me julgando. Eu falei, cara, se eu morrer, eu vou... Primeiro, eu já vou logo de frente de Jesus, irmão. Como é que eu estou vivendo? Como é que está a minha vida? Como é que está alinhado o que eu prego, o que eu ensino, com o que eu vivo? E de repente, irmãos, isso pode acontecer com a gente. E é possível que você não tenha tempo de ajustar coisas. Por isso que a proposta aqui está ligada a um tipo de vida. Não está ligado a uma maneira que a gente está escolhendo ou não. E de uma maneira muito clara a forma humana de se viver na terra é um equívoco. Porque nós temos a lei de Deus. E se Jesus está falando para a gente aqui, seja limpo de coração, porque vocês verão a Deus, a única maneira de chegar no fim dos nossos dias e se encontrar com o Senhor é tendo santidade, irmãos. Então, o que você precisa fazer nessa manhã? Limpar as suas mãos. Como Tiago diz, ó pecadores, limpem as suas mãos e se apresentem diante de Deus. Então, todo pensamento que contrasta com a palavra de Deus é dia de abandonar. Toda prática pecaminosa, toda ideia de sexualidade fora do casamento, você precisa abandonar. Solteiros enfurnados em pornografia, você precisa abandonar. Porque é uma maneira de se viver diante de Deus. Mãos limpas e coração puro, como diz o Salmo 24. E isso não é uma opção, irmãos. É o que precisa entrar na nossa mente nessa manhã. Bem-aventurado pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores aqui aqueles que amam a paz. Trabalham para ter paz nos ambientes. É alguém que detesta a guerra. Nós estamos sendo esse tipo de pessoa, irmãos? Ou quando a gente vê o caos, a gente joga a gasolina? Tem gente que tem esse dom, né? Às vezes a coisa já está ruim. Mas o negócio está ruim. Aí tu tá vendo assim, rapaz, isso aqui já deu errado. O que eu vou fazer? Não, eu vou piorar. Estou aqui só para piorar a situação. Irmãos, nós precisamos ser pacificadores, irmão. Você imagina alguém com uma mente pacificadora? Os ambientes que eram possíveis ter briga não terão. Porque você é um agente da paz, cara. Mas se eu não conseguir, você está vivendo, irmão. A proposta da Bíblia não é você conseguir fazer, é você viver. Nós precisamos amar a paz, irmãos. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E mais uma vez, a Bíblia está falando de justiça aqui. Tudo que é justo, do que é reto,
nós devemos amar, irmãos, tudo aquilo que nós sabemos o que é correto. E todos nós sabemos aqui o que é certo e errado, amém? E por que a gente não vive em concordância com as Escrituras? Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aqui essa palavra é para todo aquele que anuncia as Escrituras e é contrariado e é perseguido. E a gente, de verdade, irmão, não faz ideia do que é perseguição. Em algum momento, em algum nível, eu dou graças a Deus por isso. Porque se o Brasil fosse perseguido hoje, seria um caos. E quando eu digo perseguição, irmão, perseguição de verdade. Não é essas ideias políticas que as pessoas têm por aí, não. Perseguição política que... identidade de gênero, isso é perseguição cristã, isso é brincadeira de criança, irmão. Perseguição é faca no pescoço, é arma apontada para você, é Estado Islâmico, nega Jesus senão você vai morrer. Isso é perseguição. Perseguição, aí sim, religiosa, não no contexto que nós estamos falando, é o que os macumbeiros, as pessoas de matriz africana de religião, enfrentam nas favelas do Rio aqui, onde os traficantes se identificam como evangélicos, irmão. E aí alguém vai lá e destrói o centro de macumba e a pessoa é obrigada a declarar Jesus na marra. Que evangelho é esse? Irmãos, o Brasil é tão louco e o Rio é tão louco que já foi aceita a classificação traficantes evangélicos. A gente está tão perdido que gente armada em nome do mal se identifica com a Bíblia. E é sobre isso que a gente está falando nessa manhã. Imagina, cara. O cara vai dar plantão na boca de fumo, ele ora para Deus guardar ele. E aí, com todo respeito, qual a diferença dessa pessoa para a gente quando não vive a palavra de Deus? Qual a diferença para aquele que está portando o fuzil em nome de Jesus, se achando crente, para a gente dentro da igreja se achando crente, irmão? Só vai haver uma diferença: aqueles que vivem a palavra de Deus. Então, no meio dessa loucura, dessa panela de pressão que é o Rio de Janeiro, precisa haver pessoas comprometidas com a verdade, vivendo a verdade, amando a verdade, pagando o preço, seja qual for ele, de viver em conformidade com as Escrituras. Senão, nós não poderemos, irmãos, ser considerados como cristãos. Essa semana eu li uma frase do John Piper que eu achei ela muito interessante, que é a evidência de que o Espírito Santo habita em nós não é que você não tenha desejos maus, mas sim que você agora está em guerra com eles. Todo cristão que tem o Espírito Santo não pode pecar deliberadamente de coração aberto, gente. Porque o pecado na nossa vida passou a ser um tropeço e não um estilo de vida. Fecha seus olhos comigo, irmãos, por favor. Você está com sono aí, levanta um pouquinho, dá uma espreguiçada, porque no
jogo de futebol você não fica assim. Eu queria orar nessa manhã um pouco sobre isso, para que o Espírito Santo nos ajude a viver em conformidade com a sua palavra. Nós precisamos de um estilo de vida baseado na palavra de Deus, no Sermão do Monte, irmãos. Amando a justiça, amando tudo aquilo que o Senhor colocou como prioridade na sua palavra. Senhor, nessa manhã nós queremos te pedir, Jesus, graça sobre cada um aqui, Senhor. Nos ajuda a olhar para a sua palavra, se identificar com tudo que foi lido aqui nessa manhã, Jesus. Nós queremos ser bem-aventurados, felizes, contentes, Senhor, em viver a sua palavra, custe o que custar, Senhor. Mas nós te pedimos graça e favor de Deus nessa manhã, através do seu Espírito, para que nada, Senhor, do que possamos fazer, sentir e viver esteja fora da sua palavra. Por isso, nessa manhã, nós queremos olhar para a sua palavra, Senhor, e desejar amá-la, Senhor, como verdade absoluta. E nós oramos, Senhor, por aqueles que têm tido dificuldade, Senhor, em viver essas verdades. Ó Espírito Santo, os convence nessa manhã, Senhor, porque nada eu posso fazer, mas a sua palavra e o poder do Evangelho pode, Senhor. Por isso eu te peço, Espírito, toca corações nessa manhã, Senhor. Convence corações nessa manhã, Senhor, de como estão vivendo e como precisam viver. Que a sua graça seja derramada sobre nós, Senhor. Nós pedimos graça, Senhor, para reconhecer os nossos erros, pecados, falhas, Senhor. Graça, Senhor, para olhar para nós mesmos, Senhor, e não achar mérito nenhum em nós, mas achar mérito na pessoa de Jesus. Aquele que está ensinando essa palavra é o mesmo que pode nos levar a viver, Senhor. E nós te pedimos isso, Senhor. Nos ajuda na segunda-feira, Senhor, a sermos crentes melhores, a sermos maridos melhores, Senhor, esposas, filhos, funcionários melhores, Senhor. Nos ajude a olhar em justiça, Senhor, e amar a sua justiça. Nós te pedimos, Senhor, ao teu Espírito nessa manhã, graça sobre nós, Senhor. Nos dá graça, Senhor. Aos duros de coração, Senhor, que a sua palavra, que pode libertar, Senhor, liberte, Senhor, nessa manhã. Faz-nos homens e mulheres contritos, Senhor, com mãos limpas e coração puro, Senhor. É isso que eu oro nessa manhã, Jesus.